Olá, minhas queridas. Nós vamos dar continuidade no livro Pecados Intocáveis, que nós estamos estudando esse ano, né? E nós vamos fazer 4 capítulos hoje. Nós vamos falar sobre descontrole, impaciência e irritabilidade, ira e ervas daninhas da ira. Nós vamos começar a falar do descontrole. Para o descontrole, eu peguei um versículo de Provérbios 25, 28, nessa tradução da mensagem, para a gente descobrir o que é e o que não é descontrole. Então, nesse versículo diz assim: quem não tem autocontrole é como uma casa com portas e janelas caídas. Em Provérbios 25, 28. Ou seja, está desprotegido. Uma casa sem portas e sem janelas, qualquer pessoa entra, qualquer pessoa rouba, qualquer pessoa destrói. Então, o que é descontrole, segundo o autor do livro Pecados Intocáveis? É deixar-se dominar. É descontrolar, é perder o controle. É deixar de controlar uma situação, deixar de controlar esse que é o nosso alvo do nosso pecado. Por que descontrole é um pecado e sutil? É um pecado porque a Bíblia diz que o autocontrole é fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23, onde nós temos o fruto do Espírito, fala do autocontrole como um fruto do Espírito. Em Tito 2, do 2, 3 e 6, ele exorta os crentes ao autocontrole, fala para que os crentes tenham o autocontrole. E em 1 Pedro 1,13, fala uma frase bem interessante, que é bem importante para nós, fala para exercitar o autocontrole. Então, o que nós vemos aí? Nós conseguimos analisar que o autocontrole não é uma coisa que vem pronta, nós precisamos exercitar. E eu gostaria de ler com vocês porque a Bíblia fala também, porque o descontrole é um pecado sutil. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,3 que nos últimos dias as pessoas não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. É uma característica dos últimos dias. Só tem coisas que não são boas. E ele é sutil porque raramente a gente fala não para os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas emoções. Nós toleramos esse pecado, por isso ele acaba ficando ali intocável. Como a gente manifesta esse pecado do descontrole? Em algumas áreas. Ele traz no livro algumas áreas. Na comida e na bebida, não uma pessoa que está com problemas físicos, problemas de saúde, mas como um descontrole mesmo, tanto comer como beber. A gente não se controla quando a gente vê um pote de pipoca, por exemplo. A gente tem que pôr a mão e comer demais. E a bebida não é só bebida alcoólica, não, da pessoa ficar bêbada. É aquela coquinha que a pessoa não vive sem. Tem que tomar essa bebida, tem que tomar refrigerante. Como que a gente consegue combater essa manifestação do descontrole? Afastando a tentação de consumir demais, de beber demais. Como a gente faz isso? Eu lembro que a nutricionista me falou uma vez: por que as minhas filhas tomam refrigerante? Aí ela falou: porque você compra. Então, se eu não comprar, eu afasto a tentação de tomar. Se eu sou doida por uma coca geladinha e tudo mais, eu vou fazer o quê? Eu não vou comprar. Então, a gente precisa combater afastando a tentação. O problema não é gostar de certos alimentos e bebidas, o problema é o descontrole na hora de consumir. A gente brinca que aquela caixinha de bis, todo mundo não se aguenta em comer um bis, a gente quer comer a caixa inteira, sozinho. Então, o problema não é gostar do bis, o problema é o descontrole na hora de consumir. Outra manifestação também é no temperamento, ter um temperamento explosivo, ser pavio curto. Quando alguém fura a sua fila, por exemplo, você já fica bravo, já fica descontrolado. Eu cheguei mais cedo. Outra coisa também que pega bastante a gente
é quando na escola, por exemplo, acusam nosso filho injustamente de alguma coisa. A gente já se descontrola, já é o explosivo, já chega lá para brigar. Então, essa parte do temperamento também tem bastante descontrole. Como a gente combate isso? Em Tiago 1,19 fala para a gente ser tardio para se irar. Então, como que a gente vai ser tardio para se irar? A gente vai demorar para se irar. A gente pode decorar versículos também que vão nos acalmando, a palavra de Deus consegue aplacar esse nosso descontrole, nos trazer a razão. E uma outra manifestação que ele traz também é o descontrole financeiro. Por exemplo, cartão de crédito, dívidas. Não estou falando das dívidas que você contrai para as suas necessidades básicas, mas é porque tem aquele famoso, né, nas redes sociais tem aquele famoso, eu mereço. Eu vou comprar isso porque eu mereço. Merece mesmo? E como você vai pagar depois esse seu merecimento? É uma necessidade? Então, antes de contrair a dívida, perguntar para você mesma, é uma necessidade ou é só para satisfazer os desejos do seu coração, porque alguém tem e você quer ter também? Uma dica também é manter os limites do cartão baixos. Se você recebe R$2.000, não faz sentido você ter um limite de cartão de 10 mil. Então, mantenha o limite baixo, que é para você usar só quando for necessidade mesmo. Ajuda você a controlando essa área financeira. Outras áreas que ele traz no livro também é quanto tempo a gente gasta na frente do computador, com o celular, com TV, impulso por compras. Você não aguenta ficar sem comprar e vem na cidade, vai rodar todas as lojas que vendem coisas assim, que são de outros países e tudo mais. É baratinho, e vai comprando, baratinho, você gastou R$200. Então, ter esse controle também. Uma outra área de descontrole é o fanatismo. Às vezes eu acho que a minha religião é a melhor e eu vou brigar por ela, ou meu time de futebol, ou meu filho, qualquer coisa que gere o seu fanatismo é pecado também e você se descontrola, né? Você não sabe conversar com as pessoas, você se descontrola. E eu também levantei algumas justificativas para esse descontrole, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou brava desse jeito, eu já nasci assim e não consigo mudar. Isso é justificativa para pecado, ou seja, não existe. Eu não consigo agir dessa forma. Consegue, porque você está usando o seu próprio ego para você justificar isso. Todo mundo consegue se controlar assim. Por que você não se descontrola na frente do seu chefe, por exemplo? Você só se descontrola na frente de outras pessoas que não vai ter um revide maior para você. E uma outra justificativa, eu tive que fazer isso, eu tive que comprar tal coisa, eu tive que ficar... São autojustificativas que não têm embasamento nenhum. É fruto do pecado para pecar. E como que a gente cura? Então, do descontrole nós já vimos o que é, né? Que é esse perder o controle, porque ele é um pecado, porque a Bíblia diz que ele é um pecado, diz que o autocontrole é fruto do Espírito, então o descontrole é um pecado. As manifestações, o nosso descontrole com comida, com bebida, no temperamento, na área financeira, com a administração de coisas do cotidiano. Como que a gente cura disso? A Bíblia nunca vai apontar para você um pecado ou alguma coisa que você precisa ajustar sem te dar o caminho que você pode seguir para se curar. Então, você pode se curar dizendo não na hora certa. Não, eu não vou comprar, não quero mais. Você não precisa de mais. Eu vou falar não. E esse autocontrole, ele não é exercido só por força da nossa vontade. É apesar da minha vontade de acabar com o balde de pipoca, apesar disso, eu vou procurar a dependência do Espírito Santo, porque se o fruto do Espírito Santo é também o autocontrole, eu preciso dele. Eu sozinha não vou conseguir.
Orar sem cessar para que o Espírito conceda essa vontade e o poder para exercitar o autocontrole. Lembra do versículo que é um exercício? Então eu preciso exercitar. Ele não vem pronto. Da primeira vez eu já vou conseguir. Mas pela ação do Espírito. Crer no poder capacitador do Espírito. O Espírito é quem vai nos capacitar para que nós possamos exercer esse autocontrole, porque é dele. O próximo pecado do outro capítulo que nós vamos falar na verdade de 2. Impaciência e irritabilidade, porque eles têm muito a ver também um com o outro. A impaciência é um sentimento profundo de aborrecimento com as falhas e erros dos outros. Geralmente eles são involuntários, a pessoa não quis ser assim, a pessoa não quis fazer assim, mas eu fico já com aquele sentimento de aborrecido, já fico aborrecido com aquilo da outra pessoa. E a irritabilidade é ser impaciente com frequência, com as mínimas coisas. E conviver com pessoas assim, que são irritadiças, é viver pisando em ovos. Você está sempre na defensiva, você está sempre pensando bem para não deixar a pessoa irritada, para não desencadear a irritação na pessoa. Por que a impaciência e a irritabilidade são pecados, e um pecado sutil? Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios 13:4, que o amor é paciente. Então, se a Bíblia diz que você tem que ter paciência e você não tem, você está pecando. Em Gálatas 5 também, quando fala do fruto do Espírito, a paciência também está lá. E em Colossenses 3:12, que eu quero ler também, diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se, ou seja, vestir, né, de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A Bíblia fala para a gente se vestir de paciência, e se a gente não se reveste de paciência, a gente está pecando. Então, a impaciência não é aceitável aos olhos de Deus. Fere as leis de Deus, então é pecado. E a irritabilidade, em 1 Pedro 4:8, diz que o amor cobre a multidão de pecados. Então, ele vai cobrir esses comportamentos que nos irritam também. Quando a Bíblia diz uma coisa e nós não fazemos, ou a Bíblia fala para não fazermos uma coisa e nós fazemos, nós estamos pecando. E a gente gosta de guardar isso assim, é meu jeito. A gente coloca na conta do jeito, né? E não é pecado. Como a gente se manifesta essa impaciência e essa irritabilidade? A gente se irrita com a demora dos nossos filhos em obedecer ou praticar o que a gente ensina. Você ensina o filho desde pequeno a manter organizadas as coisas dele. Olha, brincou com os brinquedos? Junta os brinquedos, terminou de brincar? Junta os brinquedos e tudo mais. Quando você chega em casa, os brinquedos estão todos espalhados e a gente fica irritado. Fala para não deixar o sapato jogado num lado, camisa no outro. Aí você chega em casa, como que está? As coisas tudo largadas pela casa. Então, nós ficamos irritadas. Ou a gente fica impaciente no trânsito, ou você dirigindo, ou você no ônibus, você fica irritado. Está me prejudicando, está me atrasando. Então, a gente também fica impaciente no trânsito. E também quando você está esperando para te chamarem, essa demora para atender, você também fica irritado. Nossa, eu já estou aqui há 1 hora, eu já estou aqui há 2 horas. A gente não está dizendo que não é legítima essa sua inquietação, mas é que ela não pode ser um pecado, né? Geralmente a gente pede para as pessoas que são próximas nossas, são nossos amigos, para sinalizarem para a gente quando eu estou ficando irritado, impaciente. A gente reage como? Humilhando a pessoa. Poxa, você é burra, você não está vendo que eu estou aqui? Nossa, você é lerda, você é isso, você é aquilo. Ou a gente dá respostas rudes para as pessoas, né? Você é o próximo? Não, eu estou aqui de brincadeira. A gente não precisa dar essa resposta, né? É uma forma e a gente está pecando. E a gente acha que é só o nosso jeito.
Uma outra coisa que ele traz também no livro, que eu acho que é bem interessante, me afetou particularmente, são os gestos silenciosos. Quando você não fala nada, mas você faz caras e bocas, você torce o nariz, revira o zainho, né? Vira o zainho. Ai. Esses gestos silenciosos também machucam as pessoas, né? Eu estou ali demonstrando a minha irritação, a minha impaciência. Mas o motivo verdadeiro da impaciência e da irritabilidade está no coração da gente. E geralmente são manifestações do pecado de impaciência e irritabilidade, e o motivo verdadeiro dessa impaciência e dessa irritabilidade está no nosso coração, na nossa insistência que as outras pessoas atendam à nossa expectativa. Eu chego no banco, por exemplo, e eu quero ser atendido em 5 minutos. Eu quero que as pessoas atendam a minha expectativa. Eu trabalho longe, eu trabalho a 1h30 da minha casa, mas eu quero chegar em casa em 15 minutos. Então, eu quero que as outras pessoas atendam as minhas expectativas. Esse é o verdadeiro motivo do nosso pecado. E a cura? Como é a cura para esses pecados da impaciência e da irritabilidade? Tem um caminho que é a cura certa, que é seguir o exemplo de Cristo. Eu vou ler 1 Pedro 2, 21 e 23, também na versão da Bíblia Mensagem. Foi para esse tipo de vida que vocês foram convidados, o mesmo que Cristo viveu. Ele sofreu e aceitou toda espécie de sofrimento para que vocês soubessem que essa vida era possível e aprendessem a vivê-la passo a passo. Ele nunca fez nada de errado, nem disse qualquer coisa incorreta. Agora prestem atenção que ele fala. Ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu. Sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas. É esse o nosso caminho de cura, é seguir o exemplo de Cristo, ser como Ele. Mesmo recebendo todo tipo de afronta, deixar Deus acertar as coisas. Como no caso da parábola de Lucas, que enquanto o fariseu está lá se vangloriando, o cobrador de impostos, de cabeça baixa, num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima, apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Lucas 18, 13. Então, o caminho da cura é reconhecer: eu sou pecadora, eu preciso da misericórdia de Deus para vencer esse pecado. O outro pecado é a ira. A ira é bem comum a gente só passar por cima, assim. A gente não gosta de falar sobre a ira, porque é mais um pecado que a gente não gosta de tocar. A gente gosta de deixar ele ali fermentando. Então, a ira, pelo autor do texto, profundo sentimento de rancor, acompanhada de emoções pecaminosas, de palavras e atitudes que magoam as pessoas que são objeto do meu furor. E geralmente a gente se ira com as pessoas que a gente mais ama. Olha, pensa bem que é um sentimento profundo de rancor, né, de aquela raiva, e nunca vem sozinha, né? A ira legítima é centrada em Deus, né? Feriu alguma coisa, feriu alguma lei de Deus, é uma ira legítima. Mas não é dessa que a gente vai tratar aqui, porque essa não é pecado. A gente vai tratar daqui é pecado mesmo. E agora nós vamos ver por que é um pecado sutil, porque a gente não quer se livrar dele. A Bíblia diz em Colossenses 3:8 para nós arrancarmos da nossa vida. Diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Colossenses 3:8. Então, se a Bíblia diz para nós abandonarmos e nós estamos convivendo e fermentando essa ira, nós estamos em pecado. E por que ele é um pecado sutil? Porque ninguém faz a gente ficar com ira, sabia? Ela é desencadeada pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo ou pelo nosso desejo de superioridade. A gente sempre quer culpar a outra pessoa. É por causa dela que eu estou irada. Não é. É por causa do seu próprio pecado. Em Efésios 4, 26 e 27 diz assim: é normal ficar com raiva. Claro, todos sentem raiva, mas não alimentem a vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo.
Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo, não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Então, é normal ficar com raiva? É normal. Agora, você deixar essa raiva, essa ira dominar você, é que é o pecado. Como a gente manifesta a ira? Eu achei bem didático a forma como o autor colocou. Quando alguém faz uma fofoca sobre nós, fala alguma coisa, e a fofoca é errada, a pessoa está errando com você, mas a gente fica irado, não é por causa da fofoca, é porque o nosso orgulho foi ferido. Como ele pode falar de uma pessoa tão boa como eu? Então, o nosso orgulho ficou ferido e causa a nossa ira. Então, não é a outra pessoa. Quando a gente não consegue o que a gente quer, o nosso egoísmo é a causa da nossa ira. E quando alguém fica irado, chegou em casa, não tinha almoço pronto e a pessoa ficou irada. Aí eu fico irada com a reação dela. Não, aí é porque eu não posso ficar irada com uma pessoa que é superior a mim. Então eu quero ser superior àquela pessoa para eu poder falar para ela tudo aquilo que eu queria falar. Então a nossa ira é querer ser superior, que é a causa, não exatamente o que a outra pessoa falou. Dadas essas manifestações, como a gente cura? Como a gente se cura desse pecado da ira? É muito importante isso, porque nós vemos que nós decidimos como nós vamos reagir. Eu gosto muito do texto, e eu vou ler para vocês, de Gênesis 4, 7, quando Caim está ali fermentando a ira dele, e Deus vira para ele e fala assim: olha, toma cuidado, o pecado está à sua porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então, nós temos a escolha dessa reação: eu vou dominar ou eu vou deixar que a ira me domine. Em Romanos 8, 28 diz que todas as circunstâncias cooperam para que nós possamos ser moldados a Cristo. Então, na hora, a gente pode até não reagir bem, mas logo depois a gente pode decidir refletir, acalmar e permitir que o Espírito Santo tire essa ira do nosso coração. Lidando com a ira num modo que Deus seja honrado. De que forma? Se arrependendo da ira e dos outros pecados que são a causa da nossa ira. Então, o autor dá dois caminhos para a nossa cura da ira. Confiança total e absoluta no amor, na soberania e na sabedoria de Deus. Deus sabe tudo o que faz, Ele nos ama, Ele não ia colocar cada um de nós numa situação em que seja para nos prejudicar. Ele nos ama. A soberania dele, ele permite as coisas acontecerem para que nós sejamos moldadas. E na sabedoria dele, ele sabe tudo e ele sabe como a gente precisa caminhar para a gente ser moldado. E o segundo ponto é entregar a Deus essa nossa indignação. Fiquei indignado? Entrega para Deus. E não é só modo de falar, é entregar mesmo, entregar e confiar que Ele vai tratar. Se aproximando dele com arrependimento, e você pode experimentar o poder purificador do sangue de Cristo derramado na cruz por você. Se essas coisas são estranhas para você, é porque você precisa ter essa primeira experiência, que é de experimentar um relacionamento com Cristo. O Cristo que é Senhor e Salvador da nossa vida. Ainda no finalzinho desse capítulo, ele traz que da ira contra Deus. A ira é um julgamento moral. Quando você se ira contra Deus, você está acusando Deus de fazer alguma coisa errada. E Deus não erra, Deus é perfeito. Então, essa ira contra Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela não é comum, não é normal e Deus não aprova. Isso ofende a Deus, ofende a santidade de Deus. E a ira, ela sempre vem mal acompanhada. Então, nós vamos passar para essas más companhias da ira, que são as ervas daninhas. A longo prazo, a ira dá essas ervas daninhas. O que é uma erva daninha? São aquelas que nascem sem você querer cultivar, mas elas envenenam a mente, elas tiram a energia da planta boa.
e elas precisam ser constantemente arrancadas. Se você não tirar as ervas daninhas constantemente, vai chegar um tempo que você não vai conseguir mais ver qual é a sua plantação de verdade. E as ervas daninhas da ira, elas brotam da fermentação da ira. Conforme a gente for falando, vocês vão vendo que ela é sempre um aprofundamento, uma fermentação mesmo daquela raiva que você está guardando ali. Porque ela é um pecado sutil. Lembra do versículo que nós lemos de Efésios 4:26? Ele diz assim: não se agarre à ira. Você tem que se livrar dela o mais rápido possível. Então, se Deus está falando, se a Bíblia fala para a gente não se agarrar à ira, é porque a gente está pecando quando a gente se agarra a ela. Lembra que eu falei que quando a Bíblia diz para a gente não fazer uma coisa e a gente faz, nós estamos pecando. E a gente acumula isso, e a gente guarda isso como um pecado intocável também. Como a gente manifesta essas ervas daninhas, né? No livro ele traz 5 ervas daninhas. A primeira é o ressentimento, é a ira guardada no peito. Ela não trata da ira, internaliza a ira em forma de ressentimento. O que é ressentimento? É ficar sentindo de novo, fica lembrando de novo do seu sofrimento. Olha como me machucou. E ressentir, ou seja, sentir de novo toda aquela ira de novo por causa de alguma pessoa, por causa de alguma coisa que fizeram. E daí não vai ficando melhor. Todas as outras ervas daninhas são uma piora da ira. Então, você começa com ressentimento. O ressentimento, você fica, no livro ele traz uma expressão que é bem chocante, fala que você fica lambendo as feridas de novo. Quando está quase cicatrizando, você vai lá e tira a casquinha para mexer de novo, para falar, olha como está doendo, olha como doeu. Então, não trata, só internaliza e fica ressentindo. A segunda erva daninha é a amargura. A amargura é o ressentimento que se transformou numa animosidade, ou seja, ele ganha movimento. A amargura cresce. A Bíblia diz que tem uma raiz, né? E a raiz dela é bem profunda, que produz uma árvore enorme. Traz um exemplo no livro até de um pai que se consumia em amargura. Imagina o que é isso, você se deixar consumir as suas energias, tudo que você vai se deixando consumir em amargura, nada mais tem sentido para você, a não ser ficar ressentindo aquilo que fizeram para você, que pode até ter sido legítima a sua dor. Mas quando você faz isso, você fica cuidando, você fica fermentando isso, que se transforma num ressentimento, numa amargura, é pecado. E a amargura nunca é uma opção bíblica. Tanto é que fala, se livra da amargura, se livra da ira. A terceira erva daninha é inimizade e hostilidade. Aí você já vai aprofundando a amargura. Do ressentimento piora para a amargura, da amargura piora para inimizade e hostilidade. Você não se aguenta de só você sentir aquilo contra aquela pessoa. Você tem que ficar falando mal da pessoa e fica espalhando o seu veneno para outras pessoas ficarem com raiva daquela pessoa também. Então, é um estágio mais avançado e pior, né? É uma piora ainda da amargura. Fica falando mal, espalhando. A quarta erva daninha é o ódio. O ódio é bem forte, né? É um furor, é uma coisa assim, bem contida mesmo, da pessoa ficar maquinando vinganças na sua mente. Fica maquinando aquilo e tem até uma alegria, assim, pensar, já pensou se morre? A gente tem essa capacidade também, a gente fica planejando coisas ruins, planejando a vingança na nossa mente contra outra pessoa, que é o objeto do meu ressentimento, da minha ira, da minha amargura, e fica até feliz quando pensa, olha, já pensou se dá certo? Talvez até planos de morte passam na sua cabeça do ódio. Olha como aprofunda e vai ficando sempre pior. E isso daí foi uma palavra que a pessoa falou para você que não caiu bem naquela hora, em vez de tratar, você vai deixando crescer esses arbustos aí, que já não são nem só ervas pequenas, né? Já vão se tornando maiores. E a quinta erva daninha é a discórdia.
A discórdia já é mais evidente, né? Essas outras são bem internalizadas, mas a discórdia, você não se contenta só de falar mal, de querer o mal da pessoa. Você começa já a fazer o conflito entre pessoas ou entre os grupos, e geralmente ela não é sutil. E acha sempre que a culpa é dela. A culpa é dela mesmo, foi ela quem falou, foi ele quem fez. Então a gente semeia a discórdia, já é outra, piora dessas ervas daninhas aí da ira. Eu já fermentei tanto aquela ira dentro de mim que eu não quero nem ver a pessoa bem conversando com mais ninguém. Eu quero que todo mundo tenha raiva dela. E a ira, ela é espiritualmente perigosa, porque chega um ponto que a pessoa nem vive mais. Ela só vive em função daquela ira, daquele ressentimento, de todas aquelas coisas ruins que ela tem dentro dela. Mas tem cura? Tem cura. Como que a Bíblia traz essa cura dessas ervas daninhas? Levar em conta a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Então, se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito de moldar a gente a Cristo. Nossa primeira defesa contra a tentação de deixar a ira dominar meu coração. Como José falou em Gênesis, falou, olha, vocês maquinaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Conseguir considerar isso é só pelo Espírito mesmo. Nós não temos essa capacidade de, por nós mesmos, pensar dessa forma, de considerar a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Então, Deus estava lá, Ele já sabia, Ele permitiu. Para quê? Para eu ser moldado. Então, faz parte da cura considerar a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. E como José, que entendeu que Deus permitiu e transformou o mal que foi maquinado contra ele em bem, nós também temos essa possibilidade, temos esse caminho de levar para Deus e entender que Deus transforma todo o mal em bem para nós. O segundo caminho para a cura é pedir que Deus nos capacite a crescer em amor. Em 1 Pedro 4,8, que fala que o amor cobre a multidão de pecados, é esse amor que é resultado da dependência do Espírito Santo. Nós não temos essa capacidade de, por nós mesmos, desenvolver esse amor, mas ele é resultado da dependência do Espírito Santo. E aprender a perdoar como Deus tem perdoado. O autor traz a parábola de Mateus 18, 21 a 35, do servo que teve uma dívida muito grande perdoada, como se fosse bilhões, mas ele não perdoou 10 mil. Então, 10 mil não é pouco, é considerável. Então, o que Deus está dizendo com isso? Que ele sabe que doeu, ele sabe que machucou, ele sabe que nós somos lesados em alguma coisa. Mas o que é isso diante de uma dívida que eu não tenho como pagar? O estrago dos meus pecados, a glória de Deus, eu nunca vou conseguir pagar. Então, a minha dívida com Deus é muito maior do que o prejuízo que eu estou levando aqui. Deus pagou um alto preço para nos perdoar. Então, nossos prejuízos não significam nada comparado ao que Jesus pagou, ao que Deus pagou o preço em Cristo. Então, nós temos que perdoar porque fomos perdoados. Esse é o caminho da cura. Levar em conta a soberania de Deus, pedir para Deus capacitar para que a gente cresça nesse amor. E o fundamental, o mais importante, aprender a perdoar como Deus tem nos perdoado. Então, só para finalizar, nós vamos recapitular todos os 4 tipos de pecados que nós falamos hoje. Nós falamos do descontrole, nós falamos da impaciência e irritabilidade, falamos da ira e das ervas daninhas da ira, ressentimento, amargura, inimizade e hostilidade, ódio e discórdia. E para todos eles a cura está em Cristo, está em crermos no precioso sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, na ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós.